Olá, estamos começando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI canal 24.2 da operadora Ultra para o sul da Bahia. Um abraço aí a você de Ilhéus e Itabuna pela audiência, viu? Muito obrigado. Estamos também no YouTube. Entra lá, faça a sua inscrição, ative o sininho. Já estamos aí quase chegando aos 17 mil inscritos, de forma orgânica, tranquila, né? Então, se você conhece alguém, indica aí a TVI no YouTube, tá? Olha, se você também está fora de Itabuna, está em outro local, né? E de repente não quer ver pelo YouTube, você pode ver pelo nosso próprio portal, tviplay.com.br. Lá tem transmissão ao vivo da TVI e você também pode assistir programas gravados. Lá você tem também o nosso stream, que inclusive a partir de amanhã vai receber aí novos conteúdos, tá certo? Então fique atento, fique ligado e assista a tviplay.com.br. Se você quiser, aponta o celular aqui agora para o cantinho do seu vídeo aqui, ó, e você vai direto para o nosso portal. Lá você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo agora, a qualquer momento, notícias atualizadas, minuto a minuto. Maior portal de notícias do norte e nordeste do Brasil, Jornal à Tarde está lá para você inteiramente grátis, é nosso parceiro. Um abraço aí à turma do Jornal à Tarde em Salvador. Então você já sabe, é só apontar aqui o celular para o QR Code que está aqui no cantinho e você vai direto para o nosso portal tviplay.com.br. Olha, gente, a cidade de Itabuna amanheceu hoje, né, com muito calor, 20 graus foi a mínima, né, às 6 da manhã, muita nebulosidade, né, muitas nuvens no céu que começarão a se dissipar a partir de agora. A partir das 10h30 essas nuvens vão embora e o sol vai brilhar soberano no céu de Brigadeiro, céu azul. Não há previsão de chuva para hoje, né? Evidente, o sol vai ficar predominante, como eu disse, até o finalzinho da tarde. E a máxima vai ficar na casa dos 32 graus. Vai ficar bastante quente hoje a partir do meio-dia, tá? Entre meio-dia e 3 da tarde, 32 graus. Não vai ser fácil, não. Amanhã continua quente, mas já há aí uma boa possibilidade, digamos assim, 50% de chance de chover em alguns locais da cidade. Amanhã, tá? Mas hoje não. E assim mesmo amanhã, gente, chuva, só deixa eu ver aqui a partir de que horas é que pode cair uma chuvinha em Itabuna. Não é qualquer horário não. Durante, por exemplo, a parte da manhã até as 8h30, 9 horas, o tempo vai ficar firme. A partir das 9 horas até ao meio-dia é que pode ter uma possibilidade de chuva em Itabuna. Mas essa chuva amanhã não é aquela chuva, né, torrente, aquela chuva ali forte, não. É uma chuva esparsa, ela pode vir ocasional ali em alguns locais da cidade. Por exemplo, regiões que tem mais mata, né, como São Caetano, aqui onde nós estamos, no Alto das Comunicações, aqui no bairro de Fátima, que aqui nós estamos na Mata Atlântica, o que resta da Mata Atlântica, né, aqui entre Ilhéus e Itabuna. Então, há muita mata aqui e aí pode haver precipitações amanhã nesse horário e chover bastante aqui. Mas isso não quer dizer que vai chover em toda a cidade de Itabuna. Algumas áreas aí serão chuvas esparsas, tá bom? No decorrer desse período que eu falei, entre 9 e meio-dia, pode ser que chova, tá? Então, se não chover, pelo menos vai ficar ali o sol encoberto entre nuvens, né? E vai ser mais agradável. E Ilhéus, como é que vai ser Ilhéus? Muita gente aí já de férias, né? Por falar em férias, esse vai ser o tema de hoje das meninas aqui do Conexão Pop. Elas vão falar de férias, né? Então você que já está de férias, está indo para o litoral, se for para Ilhéus, hoje da praia, céu azul de Brigadeiro, céu lindo, nuvens só de decoração, só para o céu ficar mais bonito. 29 graus nesse momento em Ilhéus, na Praia do Sul. O sol brilha aí soberano durante todo o dia de hoje. Amanhã pode haver uma precipitação e cair uma chuvinha em Ilhéus a partir de amanhã, tá certo? Provavelmente, né, um resquíciozinho de uma frente fria que está cortando aí o Brasil, ela pode passar aí por Ilhéus, pelo sul da Bahia como um todo, né? E chover aí sábado, domingo até segunda-feira, tá certo? Essa é a previsão para Ilhéus, que hoje fica no 29 graus mesmo. Não vai passar disso, 29 graus. Essa é a máxima hoje em Ilhéus. Inclusive já chegamos aqui aos 29 graus, tá certo? Guararema, 29 graus também nesse momento. A máxima vai ficar na casa dos 31 graus.
Não há possibilidade de chuva hoje, o sol predomina, mas amanhã também há uma possibilidade de começar a chover aí na parte da manhã. Ibicaraí também com 29 graus, a máxima chega aos 32, assim como Itabuna, vai ficar bem quente aí o meio-dia, hein? Até as 3 da tarde, e chuva só a partir de amanhã. Itajuípe também com 29 graus, muita nebulosidade até ao meio-dia, né? À tarde o sol predomina e a máxima fica na casa dos 32 graus. Floresta Azul também com 29, máxima de 32, muita nebulosidade até o meio-dia, mas nada de chuva hoje, nem amanhã. Provavelmente sábado deu uma chuvinha. Itacaré com 28 graus nesse momento, da praia tranquilamente hoje, né? Quem estiver em Itacaré hoje pode aproveitar bastante a praia. Inclusive ontem chegaram a região de Itacaré, né? Alguns turistas vindos de Israel, dentre eles soldados que participaram aí da última guerra, estão, claro, né, curtindo agora esse feriadão de fim de ano, né, e escolheram Itacaré. Então eles chegaram ontem lá em Itacaré, alguns soldados israelenses. Olha, gente, 28 graus vai ser a máxima mesmo em Itacaré, viu? Já estamos nos 28 graus lá e vai ficar nisso aí, tá bom? A mínima lá hoje foi de 24. Porto Seguro, 28, muita nebulosidade, muita gente bonita também chegando a Porto Seguro, já para curtir o final de ano, principalmente em Arraial da Ajuda, Trancoso, né? Muita gente famosa também por lá. O sol brilha forte hoje e amanhã em Porto Seguro, da praia, domingo, possibilidade grande de chuva, tá? Canavieiras, 28 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 29 graus, não chove hoje, sol forte, céu de brigadeiro, da praia tranquilamente hoje em Canavieiras. Amanhã existe uma grande possibilidade de começar a chover na parte da manhã e vai perdurar aí pelo sábado e no domingo, tá bom? Essa é a previsão para a cidade de Canavieiras, a nossa querida Canes. E Vitória da Conquista com 25 graus nesse momento, está nublado, o tempo é parcialmente nublado, né? O sol muito tímido entre as nuvens, quase não aparece. A máxima vai ficar na casa dos 27 graus a partir do meio-dia. Não há possibilidade de chuva hoje e amanhã, apenas o dia fica fechado. E no sábado, né, também permanecerá nublado, parcialmente nublado em alguns períodos. Domingo e segunda pode haver pancadas de chuva, tá bom? Essa é a previsão de hoje, segundo o Clima Tempo, para algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. E hoje é quinta-feira, né, gente? Quinta-feira, mais uma semana aí chegando ao final. A gente está aqui para mais um programa com muitas informações para você sobre política, esporte, enfim. Tudo que rolou e está rolando pelo Brasil, né? Prisões aí feitas pela Polícia Federal hoje pela manhã, a gente vai comentar e vai falar tudo para você no programa de hoje. Bom dia, Pérola. Bom dia, Barbosa. Bom dia a você de casa que está nos assistindo nessa manhã. Hoje também é dia de Conexão Pop. Já já a gente joga aí para você no ar as meninas, as 3 meninas que trarão para você de casa entretenimento, mundo dos famosos e as últimas informações aí do mundo teen, mundo jovem. E a gente dá continuidade aqui ao TV News, então, com muitas notícias. E uma delas é um acontecimento que vem repercutindo nas redes sociais após um morador da região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, ter gravado a imagem de um temporal assustador. É isso mesmo, nas últimas 24 horas, o Rio de Janeiro tem passado por uma chuva intensa nessa região serrana. A gente tem as imagens também, vou pedir para a produção exibir para vocês entenderem. Olha só, as imagens mostram Segundo a Defesa Civil
Petrópolis, então, o volume de chuva ultrapassou 60 milímetros em apenas uma hora e chegou a 150 milímetros nas últimas 24 horas. Diante de toda a situação que acontece agora na cidade, as escolas da rede municipal estão sendo utilizadas como pontos de apoio para a população que ficou também desabrigada. A gente consegue ver a intensidade da chuva, a intensidade da água, olha só, se formando ali uma intensa cachoeira. A gente vê e é assustador, né? Esses fenômenos naturais, infelizmente, quando acontece, não vem com um aviso prévio. Esse morador, ele estava em uma parte mais alta, como a gente consegue ver. Se tratava do terceiro andar de uma residência, de um apartamento. Então ele pega ali, ele consegue mostrar as casas, gente, que ficam ali no térreo, no chão, embaixo. Tiveram então ali perda total dos bens, mas o que importa é quando a gente consegue então ter vida, saúde para recuperar, né? É o principal. Então não há registro de mortos até o momento. Existe sim registro de muitos desabrigados, de pessoas em uma situação de vulnerabilidade nesses pontos de apoio. O que agora a prefeitura ela faz ali essa contagem, contabiliza então as casas, os imóveis que foram perdidos, mas não há registro de óbitos. Ainda bem, né? Essa é uma notícia que, embora triste, a gente fala então com um alívio. Um ar realmente de alívio, né? Diante de tudo que aconteceu neste ano de 2025, a gente viu o Rio Grande do Sul daquela forma, tomado por água, numa proporção gigantesca. Agora recente no Paraná, aquele episódio de um ciclone extratropical que tomou ali maior parte de uma cidade, deixou sim muitos feridos e mortos, além dos desabrigados. Então, infelizmente, quando acontece, a gente não tem como prever uma chuva, um temporal forte desse, mas felizmente é o que a gente fala, né? Com ar de alívio, não tem registro ali de mortos, poucos feridos, mas que já foram abrigados, passam por atendimento médico e todo o suporte que é necessário. Olha, a Polícia Federal, Pérola, operação hoje pela manhã, né, prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, né, conhecido como Careca do INSS. Esse rapaz que é filho do Antônio Carlos Camilo, né, ele está envolvido também no escândalo do roubo dos aposentados, né? Mas, estranhamente, né, foi preso o filho do Careca, mas não foi preso o Lulinha. O Lulinha está foragido, foi para a Espanha, levando mais de 25 milhões na mala, e ele que recebia uma mesada de mais de 300 mil reais por mês. Ainda não foi pego pelas autoridades e, pelo que sabemos, né, a Interpol, que tem agora um delegado que foi indicado pelo presidente Lula, não está correndo atrás para fazer a prisão, né, do Lulinha. Mas, enfim, né, vamos ver o que vai acontecer pela frente. Agora é mais um preso, filho de uma pessoa, né, importante desse esquema de roubo do INSS, que é o Careca. Né? O nome dele, como eu já disse aqui, é Romeu Carvalho Antunes. Mais uma vez, repito, ele é filho do Antônio Carlos Camilo Careca do INSS. Nesta etapa, a Polícia Federal cumpre aí 52 mandados, entre eles busca e apreensão, né, e 16 mandados de prisão. Prisão essa que será, essa prisão aí é preventiva. E também outras medidas cautelares aí impetradas pelos juízes que ordenaram essa apreensão e essa prisão. Todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. As ações são realizadas nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão e ainda no Distrito Federal. Olha, a gente agora segue com outras notícias, outras informações e tendo atualizações também desse caso, a gente volta com vocês. Porque 2025, a gente sabe, foi um ano, apesar de tudo, muito promissor para a tecnologia, para a ciência. E quando se fala em reinventar, a gente então tem aí a China recordista em tudo que é novo, em muitas inovações. E dessa vez a gente vai falar então sobre carro voador. Já imaginou? Já tem carro elétrico, já se fala na inteligência artificial utilizada no dia a dia e, além de tudo, nos robôs também que são feitos. E com certeza dá aquele susto na gente, né? A população espera, tem uma expectativa ali estimada de 3 a 10 anos
para que esses carros já estejam nas ruas. A gente tem o vídeo também aí. A China então lidera esse recorde e tem feito muitos carros. Já está ali na expectativa para já soltar aí para a população chinesa. E aqui o Brasil, a gente também, né, fica na expectativa de entender como que funciona. Já que uma vez esse carro voaria, seria como ali os aviões, helicópteros, jatinhos. Então, dessa vez a gente tem uma imagem aí exclusiva, inclusive de uma dessas fábricas chinesas que está na produção. E com certeza você de casa já fica na expectativa, porque aqui você consegue ver em primeira mão. Pode colocar a produção. Produção em massa de veículos aéreos de uso pessoal, os chamados carros voadores. A empresa Arid de Guangzhou pretende fabricar até 10 mil unidades por ano. O sistema... Olha, esse sistema, gente, é um sistema inovador. Tem ali, então, capacidade para até 4 pessoas. E olha, quando se fala desse carro voador, muita gente já tem a expectativa de, bom, a gente voa por aí, já tem avião, já tinha por que um carro voador? Bom, porque você teria ali, então, o seu próprio carro, seria muito mais prático, muito mais fácil, porém precisa também ter toda uma licença, tanto para o voo quanto para o pouso. Então não vai ser somente assim, tenho dinheiro para comprar o carro voador, posso voar por aí? Não, precisa de todos os critérios que são pedidos, inclusive para o levanto do voo. Então a China lançou aí a primeira linha de produção em massa para esses veículos aéreos de uso pessoal, que são chamados então de carros voadores. Tem muita gente aí já fazendo o experimento. A empresa então pretende fabricar até 10 mil unidades por ano. Na verdade são drones, né? Com a cabine que simula aí um carro, e esse drone ele tem que ser conduzido por um carro. Então quem adquirir, né, esse drone, ele não vai adquirir só o drone, só o carro voador. Ele vai ter que adquirir o carro que dá suporte, né, para transportar esse drone pelas ruas da cidade. Agora, a China está muito à frente, claro, dos demais países, né? Mas precisa ver, por exemplo, se essa novidade vier para o Brasil, vai ter que ter autorização da ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação, para que ela possa criar ali rotas por onde esses carros poderão voar. Porque existem as rotas dos aviões, né? Aviões de pequeno porte que voam até uma certa altitude, aviões de cruzeiro que voam acima de 3 km, né? 5 km, 6 km, até 12 km de altura. E para esses carros eu acredito que vai ser ali uma altura máxima de 200 metros, né? Não há necessidade maior do que essa, porque os maiores prédios, aqui no Brasil, por exemplo, nós só temos prédios aqui no máximo de 50 andares. Nem chega a isso, São Paulo acho que não tem nem de 50 andares aqui no Brasil. Então, né, seria o quê? 150 metros. Então 200 metros já é uma altura razoável. Isso sem contar com morros, né? Por exemplo, Rio de Janeiro. Aí você tem ali o Morro do Pão de Açúcar, você tem o Morro do Cristo. Eu não sei agora quantos metros de altura o morro daquele, mas eu acredito que chega aos 200 metros. Então ali o carro aéreo, né, já deveria passar uma altura acima de 200 metros. Então não é simples, né, como parece. Mas eu acredito que quando chegar aqui no Brasil, vai ser autorizado assim, um estado de cada vez, né? Deve começar por São Paulo, que hoje tem a maior rede de helicópteros do Brasil e da América Latina. E aí não pode, né, esses drones voarem na mesma altura dos helicópteros, senão vai dar problema. Então já teria que ser uma outra altitude. Enfim, vai ter que ser feito grandes estudos para isso, para que não haja acidentes com mortes, né? Que aí seria complicado demais. Mas eu acho que chega em boa hora. E eu acredito até, viu, Pérola, que com a chegada desses drones, o uso dos helicópteros vai deixar de existir, porque o helicóptero custa muito mais caro, no momento, é a combustão, gasta muito mais combustível e mais dinheiro para voar, e ainda por cima é muito mais perigoso, porque ele só tem uma hélice, e se essa hélice parar, né, como já aconteceu várias vezes, o helicóptero cai. Então, eu acredito que com a chegada desses drones, as pessoas vão deixar de usar o helicóptero, e aí fica até mais fácil o controle aéreo, né?
Olha, e sobre então esse sistema, é importante a gente ressaltar que ele junta um veículo então a um módulo aéreo removível. Como o Barbosa disse, se trata ali de um drone. Quando a gente pode deixar a imagem na tela, Cássio, para o pessoal de casa entender o que seria esse modelo aéreo que tem então essa parte ali, gente. Olha só, é como se fosse de fato um drone, porém com um tamanho proporcional à carga que vai levar, né? Que são pessoas. Esse veículo, então, ele tem ali essa válvula que acaba então saindo, soltando, desmembrando, e ela então é removível. Ele decola e pousa também verticalmente. A empresa também afirma que pode usar automoção robótica e adaptar novos métodos, ou seja, pode então ali, Barbosa, além de ser um carro voador elétrico, ainda ter o próprio motorista, Piloto. E aí, como é que faz isso, hein? Inclusive esse é um modelo, mas eu já vi um outro modelo até mais prático que esse, Pérola, onde a cabine do drone, ela é a própria cabine do automóvel. Então quando ele desce, ele recolhe as hélices e ele automaticamente ele cola no chassi do carro e vira um carro normal. A pessoa não precisa nem desembarcar do drone, entendeu? Esse aí que a gente está vendo agora, a pessoa precisa desembarcar, recolher as hélices e guardar o drone no carro, né? Mas existe um outro modelo também, eu acredito que é chinês esse que eu vi. Tem um do Elon Musk, né, que ele já lançou, mas não está no mercado ainda, que o próprio carro acopla ali o drone e sai andando normalmente pelas ruas. Esse projeto também já existe, já foi aprovado lá na China. A China sempre surpreendendo, né? A China traz aí essas novidades. Há uma expectativa muito grande lá para os chineses com o lançamento desses carros voadores. Não é nenhuma novidade, todo ano surgem coisas assim extraordinárias, imagináveis ou até imagináveis, mas que não por agora. Então a gente já vive esse futuro que um dia a gente pensou, né? Será que terá um carro elétrico? Será que vem um carro voador? Como é que vai ser? E agora a expectativa, qual vai ser a próxima invenção, hein, Barbosa? Olha, essa invenção, Pérola, você falou aí, né, um dia a gente pensou nisso, você é novinha, você é bem mais nova que eu quando era criança, né, tinha um desenho animado que era os Jetsons, era uma família norte-americana do futuro. Então o celular que hoje a gente usa, né, naquela época a gente via nesse desenho, o pessoal usando, falando assim em vídeo, né? A gente falava, quando é que vai chegar isso, né? Isso foi na década de 80, no início da década de 80 eu vi esse desenho. E tinha os carros voadores também, né? Tinha mais, tinha a Madame, né? A Madame Jetson, que era uma mulher da sociedade, ela quando ia atender a videoligação, ela usava uma máscara, ela colocava uma máscara, né, para falar. Às vezes ela estava desarrumada, então ela usava uma máscara toda arrumada, bonita. E hoje tudo isso existe, né, de forma virtual. Então você vê, 40 anos depois que eu vi o desenho, hoje a gente está vendo aí na realidade. Aqui a chamada de vídeo, né, que naquela época que eu via isso, pouca gente tinha telefone, só para falar, né, aquele telefone de fio. Não existia nem um telefone sem fio, gente, imagina, né? E a gente já falava, sonhava em videochamada. E hoje tudo isso é realidade, está aqui, ó, tudo aqui no seu aparelho. E o carro voador, que é só ter dinheiro para comprar, daqui uns dias vai estar disponível aí. Agora eu acredito que vai chegar muito caro quando chegar aqui no Brasil. É coisa para mais de R$1 milhão, mas com o tempo, né, vai barateando, vai virando uma necessidade, e eu acredito que vai chegar ao ponto de todo mundo poder ter um carro voador. É isso mesmo. Olha, agora a gente faz um balanço geral aqui sobre a Bahia e os últimos episódios ligados à segurança pública. Os últimos dias tem tido um clima tenso aqui entre as cidades do interior baiano. Quando se fala então em guerra entre grupos de criminosos, a população sempre tende a sofrer. Principalmente quando o assunto aí são pessoas inocentes que acabam passando por esse processo numa experiência traumática, com perdas de familiares, a perda da própria vida, ou até mesmo tendo que se abrigar dentro de sua casa com medo de uma bala perdida e o receio de sair de casa para levar as crianças, de ir ao trabalho ou na volta, então, para o retorno ali dos lares. A nossa cidade, Itabuna, onde estamos localizados, a sede da TVI, a gente fala agora em um
clima tenso pela cidade de fato. Os últimos dias têm tido diversas mortes violentas, cruéis. Ontem, um desses casos ganhou repercussão e chegou até aí a grandes veículos da imprensa. E a gente vem também noticiar sobre esse caso, um caso muito triste quando se fala então de jovens que perdem a vida ligados ou não à criminalidade. O que deve ser ressaltado e sempre falado aos jovens é que a importância do trabalho honesto e principalmente de procurar por outros meios de vida que não seja ligado ao crime, com certeza é o que se deve ser mantido, né, Barbosa? Os últimos dias tem tido aí esses casos horríveis aqui na cidade. A gente se pergunta, porque todo final de ano já tem um clima tenso. Primeiro porque tem as saidinhas ali de Natal, então já começa aquela coisa, o medo de andar na rua, as lojas que ficam até tarde à noite também tem esse receio, até porque tem 13º caindo, então o pessoal tá com dinheiro no bolso. É assalto, é roubo, é tanta coisa que acontece, mas agora, diante de toda a situação, são bairros contra bairros e que a população, infelizmente, fica aí à mercê de tudo que vem acontecendo. A violência, a violência está grande, principalmente aqui na Bahia, viu? A nível de Brasil, acho que a Bahia, nesses últimos dias, tem sido o estado mais violento. Além das mortes que você citou, que tivemos aqui em Itabuna, né? Final de semana na Avenida Ilhéus, madrugada. Logo depois, no início da semana, tivemos um motorista de aplicativo assassinado ali no bairro São Judas. Mortes violentas, né? Mortes trágicas. E ontem, em Salvador, uma morte que chocou a Bahia toda. 3 trabalhadores da área de telecomunicações foram barbaramente assassinados, torturados, né? Antes da morte. E morreram com as mãos amarradas. Pessoas que estavam defendendo ali o dia a dia, o seu salário, para, né, tentar passar um fim de ano em paz com a família, e morreram assassinados de forma cruel. Enquanto isso, né, o nosso governador parece que não viu nada. Até agora não houve um pronunciamento à nossa população, o que é que a Secretaria de Segurança vai fazer. Houve protesto ontem de trabalhadores dessa área. Por quê, Pérola? Em Salvador hoje as facções estão determinando quem entra e quem não entra nas comunidades. Então ontem, quando esses 3 indivíduos entraram na comunidade do Alto do Cabrito, que fica ali na região suburbana de Salvador, eles foram recebidos por esses marginais, foram presos, ligaram para a empresa para avisar que estavam detidos porque os marginais queriam receber um pedágio, queriam que a empresa pagasse para poder eles trabalharem naquela área. O gerente da empresa viu por uma videochamada a tortura dos seus colegas, né, dos seus subordinados ali, e negou o pagamento, né, ainda fez pouco caso do bandido. E aí o bandido foi e matou os 3 trabalhadores de uma forma muito cruel, com um tiro na cabeça. Aonde estão as autoridades baianas? Até agora eu não vi nenhum pronunciamento oficial. Se saiu nas redes sociais eu não vi, não recebi. A única coisa que eu vi foi um vídeo do governador dando uma entrevista em algum lugar aí, falando que a Bahia está tranquila, a Bahia está em paz. Pelo amor de Deus, governador, o senhor deve estar fora da Bahia, porque a Bahia, nesses últimos 4 dias, vou botar 5 dias, aqui no sul da Bahia, em Salvador, na capital onde o senhor mora, onde o senhor vive, onde fica a governadoria, tem vivido momentos de terror. Isso é terrorismo, matar pais de família com bala na cabeça, como mostramos aqui ontem, isso é terrorismo. E esses bandidos já deviam estar presos, porque se eles ligaram para o gerente da empresa, se essa informação procede, se é verdadeira, esse gerente deve ter gravado a fisionomia, essa chamada. Então a polícia já devia estar em posse desse celular e prender até pela localização também desse celular que fez a chamada. Então não é possível que a gente tenha que ensinar a polícia da Bahia como trabalhar, né? É um absurdo isso. Ontem nós mostramos isso aqui, né? Foi revoltante, até comentamos aqui com o Abraham, que estava aqui. E aproveitamos até para comentar o caso das 3 mulheres de Ilhéus, que ainda está sem solução, porque a polícia mesmo já disse que não acredita mais na versão do bandido que está preso e que confessou o crime, né? Então, se não acredita, tem que ter uma outra versão.
Tem que ter a outra linha de investigação, a gente precisa saber. Então a Bahia, na segurança, está deixando muito a desejar. Você está vendo aí, né, o último vídeo gravado antes do assassinato desses 3 homens, ontem, lá no Alto do Cabrito, na região suburbana de Salvador. Olha, é muito, muito revoltante para todos nós, né, como população. Eram 3 pais de família, com idades aí entre 28 e 44 anos. 3 pais de família que saíram no amanhã para trabalhar e levar o sustento para casa. E a gente se depara com a criminalidade ordenando quem entra, quem sai, e para entrar ainda tem que pagar. E se não pagar o que é cobrado por eles, de forma desonesta e criminosa, a pessoa ainda tem a vida tirada, a vida ceifada de forma brutal, violenta. Há poucos dias, Barbosa, eu li uma notícia, nem sei se aquilo ali pode se considerar uma notícia, né? Mas que falava que a Bahia estava entre os estados mais tranquilos para se viver, um dos estados que tem mais paz, ou seja, de que a segurança pública, estava tudo ok, a criminalidade tudo ok, ninguém estava passando pelo processo triste e doloroso que a gente vem falando por aqui. Esses 3 pais de família serem mortos da forma que foram, eu acho que traz uma revolta para todos nós que saímos de casa, para você que sai de casa, leva seu filho para estudar, vai para o trabalho, chega cansado, paga altos impostos. As contas hoje, elas não deixam de parar, elas não deixam de chegar. Então, a conta de luz, de água, a alimentação, a feira do mês, você tem que levar o sustento para casa. E quando a gente vê mortes desse jeito, é revoltante demais. Recentemente, aqui também em nossa cidade, Barbosa, esse é um caso também muito triste. Aquele homem que foi morto trabalhando. Por quê? Porque ele tinha o SIGPARE, o criminoso achou por bem que ele tirasse então a vida do outro, já que foi imposto que ele tivesse que esperar. Ele não quis esperar, atropela o homem e sai tranquilamente com seu carro, como se aquela vida não importasse. E até hoje a gente se pergunta, cadê a justiça? São famílias que choram. É um filho que nunca mais vai ver o pai. E já cresce com a revolta no próprio coração, com o sentimento de que a justiça é falha. E é por isso que crimes como esses aconteceram e continuam acontecendo. E vai acontecer mais. E até quando? Quantos trabalhadores serão mortos diante dessa guerra entre facções? E o Estado fica quieto, calado. É um silêncio. São 3 pais de família. Eles não estavam no tráfico de drogas, eles não foram comprar drogas, eles não estavam bebendo, curtindo, aprontando, fazendo nada de ruim, gente. Era uma manhã de trabalho normal, como qualquer uma outra. Eles ainda gravam ali em tom de brincadeira, em tom descontraído, sorridentes, bem-humorados um com o outro, até que criminosos capturam eles e fazem essa barbaridade. Hoje a Bahia chora, a Bahia continua com dados alarmantes de mortes e mortes em massa. E a gente fica com esse sentimento, né, Barbosa? É lamentável, viu, Pérola? Lamentável mesmo. Enquanto isso, né, ontem tivemos em Brasília a votação no Congresso Nacional da PL da dosimetria, né, que seria a anistia, mas aí a turma do PT é contra a anistia, aí passou para a dosimetria, o PT também é contra a dosimetria, o presidente Lula já disse que vai vetar, mas o PL, o projeto de lei, passou no Senado com maioria absoluta, tranquilo, né, e a lei está aprovada pelo Congresso Nacional. Mesmo que o presidente Lula vete, né, o ano que vem, porque ele vai engavetar, aí ano que vem, perto das eleições, ele diz que vai vetar, mas aí volta para o Congresso e o Congresso derruba o veto e a lei vai valer. Agora, não é simples como parece, né? Não é instantâneo assim que vai reduzir a pena daqueles presos do 8 de janeiro que estão presos injustamente, essa é a verdade, né? E também o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ouvir aí, Cássio, o advogado Francisco Chiquini, né? Ele que é advogado, né, do Felipe Martins, e que também é contra esse julgamento arbitrário que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal de forma injusta,
né, injusta no processo contra aquelas pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, que nem todo mundo participou de quebra-quebra, a gente sabe disso, e estão presos injustamente. E ele vai explicar melhor, do ponto de vista jurídico, né, como esse imbróglio vai ser resolvido, porque não é só aprovou a lei e está todo mundo na rua, não é assim. Vai depender ainda do Supremo Tribunal Federal. E vai depender de cada pessoa que está preso lá constituir um advogado para que esse advogado entre no Supremo Tribunal Federal com um pedido de vista dessa nova lei para que o seu cliente que está preso injustamente seja liberado baseado nessa nova lei. Então, o Chiquini vai explicar melhor como funciona isso. Gente, o Senado Federal acabou de aprovar o PL da dosimetria. O texto, então, já aprovado na Câmara e agora aprovado no Senado, será encaminhado para sanção ou veto do presidente. Porém, infelizmente, não há mais tempo hábil desse projeto se tornar lei e ser aplicado aos presos políticos de 8 de janeiro, ainda neste ano. E provavelmente o Lula irá vetar esse projeto, então o Congresso terá que derrubar o veto. E eu já disse que esse texto, embora não seja dos melhores, ele tem algo de bom. E não é a diminuição de pena. As penas serão diminuídas muito pouco. O que tem de bom nesse texto é o quantum de cumprimento de pena exigido para progressão de regime, que agora será de 16%. Ou seja, os condenados terão que cumprir 16% do total da pena para progredirem do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Muitos dos condenados que já estão presos, aplicando essa nova lei, já conseguirão a liberdade. O problema é que, tratando-se de uma nova lei, e aqui está o grande problema em verdade, os advogados terão que provocar a justiça para que essa nova lei seja aplicada a cada caso. Os advogados, de forma individualizada, não dá para fazer de forma coletiva, terão que ingressar com ação de revisão criminal e dependerão da boa vontade do STF aplicar a nova lei. Essa ação, então, será proposta no STF. O STF terá que julgar se a cada caso se aplica essa nova lei, aquilo que chama de retroatividade da nova lei benéfica. Decidindo que a nova lei é aplicada, aí terá que fazer um recálculo de pena e ver a cada caso se aquele condenado pelo quantum que já cumpriu de pena, pelos 16% de cumprimento, tem ou não direito a progredir de regime, tem ou não direito à liberdade. E o problema disso, gente, é que, além de todas as dificuldades desse projeto se tornar lei, que ainda enfrentaremos, que vai ficar para 2026, a revisão criminal não é rápida no STF. Então os condenados ainda enfrentarão uma ação no STF para conseguir aplicar essa nova lei a seus casos. Então tem muita água para rolar, mas já é uma grande vitória. O problema é que a efetividade dessa nova lei ficará só para 2026, com muita sorte ainda. Olha, hoje também é dia de Conexão Pop. Mais um episódio especial, Mundo Jovem, Mundo Teen, com certeza, Mundo dos Famosos e as últimas trends aí de 2025. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí mais um episódio de Conexão Pop.
Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop. Esse daqui é o meu, é o seu, é o nosso programa para ficarmos por dentro de tudo que rola no mundo dos jovens. Eu sou Luma Montargil e estou muito animada para o nosso... Não é o último não, né, amiga? É não, o quê? ainda tem alguns. É, tem mais alguns aí, 2 pela frente. Mas assim, já é nossa reta final. Tô muito ansiosa pro nosso EP de hoje. Aqui comigo tem Gabi. E aí, como é que tá? Sejam bem-vindos, gente, a mais uma edição do Conexão Pop. Eu sou Gabi e o assunto de hoje tá relacionado a algo que todo mundo espera o ano inteiro. Sabe dizer, amiga? Principalmente os jovens, viu? Os universitarianos e também os estudantes. Então, você que está em casa já está de férias? Porque eu, clarinho que sim. E você, amiga? Amiga, eu fiquei essa semana. Ah, graças a nossa, Deus. Nossa, que bom, hein? Ai, gente, amiga, que eu tô doida pra sensação. descansar. Tô doida. Vou colocar o sono em dia, entendeu? Que eu não tive nesses últimos meses. Minha gente, eu acho que eu esperei tanto por esse momento, que inclusive ontem eu falei assim, eu queria tanto as férias, e quando chega eu não quero, eu quero continuar. Porque acho que a gente se acostuma tanto com nossa rotina, que acaba que quando a gente fica muito tempo sem o que fazer, a gente fica assim, ai meu Deus, porque eu tenho o quê? Acho que 2 semanas já de férias, mas a semana é a semana real oficial em relação às férias, porque tanto de faculdade quanto de trabalho. Aqui também na TVI, já estamos no nosso último dia, então eu vou sentir tanta falta da minha rotina, sabia? Ainda mais que eu vou viajar hoje, então vai mudar minha rotina 100% em relação à academia, porque eu tenho uma certeza que eu não vou pra academia mais esse ano. Amiga, final de ano não tem como ir pra academia. É uma correria tão grande. Tava comentando com você, né, nos bastidores, essa questão de confraternizações, amigo secreto, reunião de família, aí também tem a ceia de Natal que você tem que comprar à feira. É muito complicado. Você tá adaptando a sua rotina a se encaixar com os seus exercícios que você já faz já durante o ano inteiro. Eu vou tentar ao máximo me esforçar para não sair 100% da minha rotina em relação à alimentação, em relação também aos meus costumes, né? Inclusive a academia, porque eu acho que é o que a gente chuta o balde de uma forma. E ainda mais nessa época de dezembro, que é a época que a gente come bastante. Então eu vou tentar aí, pelo menos, se eu não for pra academia, eu vou tentar correr, fazer alguma coisa assim diferente pra estar me exercitando. E você, vai continuar aí sua rotina em relação à academia, em relação aos seus trabalhos? Como é que vai ser, Gabi? Amiga, eu vou confessar pra você que teve um tempo no meio desse semestre que eu parei os exercícios. Ai, meu Deus. Porque tava tão corrido pra mim, tão agitado, que eu não tava conseguindo conciliar os esportes com a faculdade. Então eu dei uma paradinha, né? Mas eu já tô voltando, já tô nativa 100%. E é ótimo quando a gente volta, né? Que a gente fica animada. E é algo que eu sempre aproveito nas férias, é pra fazer esportes. Como eu já falei aqui várias vezes no programa pra vocês, eu adoro praticar esporte, gente. Eu sou apaixonada. E eu sempre gosto de estar em movimento, né? Então eu sempre tô mudando, tô conhecendo esportes novos. E eu quero voltar a fazer o beach tennis, né? Porque eu dei uma parada legal nas aulas por conta que o horário era à noite. E à noite eu tava voltando da UESC, então ficava muito complicado essa questão de estar conciliando, né, a faculdade com essa vida um pouco mais ativa, né? Isso mesmo. Férias, descanso e produtividade. Como eu já falei, né? Não sei se você é tão produtiva assim. Mas, em relação às minhas férias, eu já viajo segunda-feira. E essa volta agora ano que vem pra Itabuna. E você? Quer dizer, eu já viajo hoje pra casa dos meus pais. E na segunda-feira a gente vai fazer uma viagem em família. E aí a gente só retorna agora em 2026. E você? Amiga, eu vou passar o final de ano aqui em casa. Vou passar com minha família, Sim. óbvio, né? E é isso, a gente vai Mas fazer você algo me disse que ia simples. viajar. Mas eu vou viajar em janeiro. entendi. Na verdade, eu viajo logo após as festas. Eu viajo, acho que é dia 4 ou dia 5 de janeiro. Então tá ali perto, sabe? Eu só vou passar as festas em casa mesmo e depois eu pego viagem. Tá no período das festas ainda. Exatamente. E você que está em casa, vai passar onde as suas férias? Ano Novo, Natal, como é que estão as preparações por aí? Essa época de Natal, a gente vai até falar sobre isso, enfatizar que é uma época que a gente come muito, como eu já falei aqui também. E assim, Gabi, você é de qual time? Da Uva passas? Da uva passas ou não? No arroz? Eu não sou do time da uva passas, amiga. Não dá. Não rola. Ai, eu também não era não, mas eu estou comendo tudo, minha gente. Eu acho que a academia tá me deixando tão forte que eu tô sentindo tanta fome.
que eu nem enxergo mais a uva passas. Eu nem te julgo, viu? Porque quando a gente começa a se exercitar, a gente sente uma energia, uma fome. Todo tipo de comida cai bem. Verdade. O que bomba nas férias, nas redes sociais? Eu acho que o TikTok fica super em alta. Porque tá todo mundo de férias. Os jovens, né, estão de férias. Então, é aquele momento que todo mundo quer gravar. Inclusive, eu comprei uma garrafinha agora. E aí chegou, né? Agora não, eu comprei uma garrafinha e chegou agora. Aí Gabi falou assim, amiga, grava um... Unboxing. Coisa de TikTok, entendeu? Coisa de férias. Porque se fosse em época de faculdade, não tinha tempo pra gravar, não. Eu sempre faço isso, né? Acho que minha vida nas redes sociais ficou muito mais produtivas nas redes sociais em relação a gravar vídeos do que durante o período universitário, sabe, gente? Então, assim, as férias vêm pra gente ser um pouco mais ativa, a gente fazer as coisas que a gente tá com desejo de fazer há um tempo, né? E a gente fica só adiando por conta dessa rotina cansativa de universitário e até de trabalho mesmo, porque não é só os estudantes e os universitários que tiram férias também, né? Tem o pessoal que trabalha com o comércio, que às vezes espera o ano inteiro para tirar aquela pequena folguinha de 3 semanas, 2 ou 1, não sei como é que funciona na sua empresa. E é basicamente isso, né? E como o Loma falou, as redes sociais, todo tipo de conteúdo bomba, né? Então, o TikTok vem com toda a força, né? E muita gente consegue um pouco de fama e visibilidade nesse período, né? Então isso é muito bom, né, amiga? Porque acaba que esses conteúdos de lifestyle, de dicas, de dancinhas, acabam viralizando muito rápido nessas redes vizinhas, né? Verdade. Olha quem chegou aqui com a gente, Ana! Calma, ele tá preparando a câmera. Vai, Cássio. Dá o corte. Enquanto isso, vamos falando aqui. Quais são os tipos de conteúdo, Gabi, que você gosta de consumir nessa época de férias? Eu não sei qual é o tipo de conteúdo de Gabi ainda que ela vai responder, gente. Mas assim, eu acredito que é filme, viu? Que essa mulher ama um filme de uma forma... Amiga, você acertou em cheio aí um pouco, tá? Porque eu consumo bastante e assisto filmes, né? Mas um conteúdo que eu adoro ver nas férias é viagens. Eu adoro conhecer outros lugares através das pessoas. Mesmo não indo, né, para esses lugares fisicamente, eu sou apaixonada por conhecer culturas. Então, toda vez que uma influenciadora que eu acompanho nas redes sociais faz uma viagem, eu acompanho em real time, sabe? Em vida real ali. Eu sempre tô de olho nos stories, nos canais de youtuber também, né? Que tem hoje em dia também, eles fazem um vlog um pouco mais longo, né? Detalhado, mostra como é que tá a cultura daquele país, a comida. Então, eu gosto de acompanhar bastante essa questão do lifestyle, de vlogs. E tutoriais de maquiagem, filmes, resenhas de filmes também, né? Que eu vou assistir nos cinemas. E é basicamente isso. Agora tá pegando Ana já, né, Cássio? Gente, cheguei! Quanto tempo! Ana, nosso tema de hoje é sobre as férias. Sim. Você também já está de férias, né? Ai, graças a Deus. Ó, que respiro. Graças a Deus. O suspiro, né? Tirou um peso. Foi. Gente, eu tava me vendo louca. E nosso grupo, né, eu tava vendo Gabi só falando, gente, eu tenho muita coisa pra fazer. Gente, socorro. E eu tava tipo, meu Deus, graças a Deus o meu acabou. Eu também. Ai, gente, agora eu já tô livre. Eu tava já. comentando com Gabi que eu acredito que você também já tem 2 semanas de férias. Sim. Então, tá mais tranquilo. Sim. Ela ficou de férias agora essa semana. Terça-feira. Então já deu pra respirar também. Já. Tá dando pra respirar, na verdade, né? Ana, o que é que você costuma fazer nas suas férias? Dormir. A gente pensa nas férias como algo produtivo, né? Mas eu vejo as férias como uma forma de descansar, de fato. Eu acho que minha vida é tão corrida o ano todo. Faculdade de manhã, trabalho, um monte de coisa. Saindo de manhã, chegando só à noite. E quando chegar as férias, eu quero deitar na minha cama e maratonar todas as séries e filmes possíveis. E dormir. Então você é do time de Gabi, mais ou menos, né? Em relação a assistir filme. Sim, amo. Você vai... E quando vem a época de Natal, eu amo os filmes natalinos. Eu acho que é a melhor parte, sabe? Uma das melhores partes do Natal são os filmes natalinos, que eles mostram o amor. Aí tem Papai Noel, neve, aquelas histórias românticas. Eu acho muito lindo. Em relação ao Natal também, tem muitas cidades que estão decoradas já. Sim. Aonde você mora? Decorou? O Erarema tá decoradozinho. Da praça também, né?
Agora a Praça Camaquã está linda. Nossa, linda. E eles estão soltando um negócio de neve. Eu achei aquilo lindíssimo. Gente, eu passei por lá ontem, aí eu fiquei encantada. Com a decoração, tá muito linda mesmo. Muito Gente, eu moro ali em frente, né? Aí eu nem preciso ligar as luzes de casa, porque tá tão claro que eu uso a luz dali, da arrumação. É sério. Tá claro demais, tá muito bonito. As problemáticas das férias perfeitas. Eu acho que Tema isso rola importante, assim, né? Fala um pouquinho, Ana, sobre esse tema. Olha, eu penso assim, que quando a gente tem férias e viagens muito instagramáveis, né? E aí eu acho que tende a existir a comparação, né? Por exemplo, eu fico em casa, mas tem gente que viaja. E eu fico, nossa, por que eu não viajei também? Né? Eu acho que algumas pessoas, elas podem ter esse pensamento de, nossa, eu não tô tendo uma férias produtiva, não tô Ficam fazendo se perguntando muito, né? Exatamente. Isso é muito problemático, né? Visando, tipo, cada um tem a sua realidade e tudo mais. Eu acho que as pessoas precisam focar mais em si mesmas e tipo, não, calma, vou descansar, tá tudo bem. E outra, nem tudo que tá na internet é 100% verdadeiro. A gente tem que entender que aquilo é um recorte da vida, né? Porque ninguém é 100% feliz o tempo todo, ninguém é 100% sorridente o tempo todo. Então a gente tem que fazer essa análise e analisar de fato, né, se aquilo é real, se cabe na minha realidade, se não cabe, e ser compreensível com nós mesmos, né? Verdade. Isso que a Ana falou é muito real hoje em dia, né? Até porque as redes sociais, gente, ela é comandada praticamente por pessoas jovens, Sim. né? Crianças, adolescentes, que estão entrando naquela fase um pouco mais adulta, né? Indo, saindo do ensino médio, indo para a faculdade e afins. E essa questão da comparação, ela vem muito forte, né? Até porque o nosso país é um país muito desigual, né? E acaba que nem todo mundo vai ter a condição do outro de fazer uma festa no final de ano, né? Grandiosa, de ano novo, ou poder viajar com sua família, com seus amigos, ir pra Disney, né? Que é muito tradicional, né? Da cultura brasileira. E essas questões vêm com muita força nesse período, né? De férias escolares, universitárias. E muitos pais precisam aprender a lidar com isso, né? A ensinar os seus filhos que, às vezes, aquilo que está nas redes sociais não é real. Às vezes a pessoa pode até estar viajando, né, em um país incrível, em uma cultura, conhecendo, postando tudo, gravando, mas ela não está feliz, ela está infeliz com a sua própria vida, ela está com problemas financeiros, está com problemas até familiares, pessoais. Então, assim, a gente não pode ver a grama do outro, né, e achar que está melhor que a sua. Sim. Inclusive, eu acho que tem muitas pessoas que acabam fazendo essas viagens para mostrar para os outros. Não é nem para se divertir, para passear, para conhecer. É para mostrar para outras pessoas que estão fazendo viagens luxuosas, como o exemplo para Disney, né? Inclusive é meu sonho. Assim, mas eu acho que é um sonho meio impossível. Tão longe, amiga, tão caro. Tudo é possível, entendeu? Tudo é possível. É só você ter um cartão de crédito e uma organização financeira também, viu? Amiga, importante enfatizar isso. Mas é uma viagem de 50 mil, nem cartão eu tenho pra isso. Mas uma coisa que você falou aí de estar sempre postando em tempo real é algo que eu levo pra mim. Toda viagem que eu faço, eu gravo tudo. Mas eu só posto depois, quando eu chego em casa. Ou às vezes até no final do dia, né, que tá ali na viagem. Eu gosto muito de aproveitar o momento. E é uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais, né? Fazendo um curso que tem essa questão do meio do audiovisual. Porque, gente, não dá pra você tá postando ali tudo em tempo real, não. A sua vida já é uma loucura, né? Vamos concordar. E você tá toda hora se preocupando em postar stories pra atualizar seguidores, ou até pessoas que têm interesse só em ver a sua vida, às vezes não vale a pena, entendeu? Porque você só vai ficar louca da cabeça. Verdade, e fora também a segurança, né? Eu prezo muito por isso, em relação a não estar postando em tempo real. Por conta de segurança, a gente nunca sabe quem é que nos acompanha, quem segue. Até mesmo quem não é famoso, que posta nas suas redes sociais por postar, porque quer realmente compartilhar. Mas a gente não sabe quem está ali por trás. A gente fala assim, mas ali é um amigo de tal pessoa. Sim, mas será que ele também é seu amigo? Será que ele torce a favor de você ou contra? Tem muita gente maldosa nas redes sociais que a gente nunca sabe. E recentemente eu até vi um post falando o seguinte: poste depois por conta da sua segurança. E até porque depois que você posta, ninguém consegue mais atrapalhar o que você já viveu. Exatamente. E isso é muito real. Porque você quer ver uma coisa dar errado, gente, poste. Poste antes de acontecer.
Que mal dá errado. olhado. Nossa, Gente, velho. é horrível. Nossa, não, isso já aconteceu muito comigo, de até entre amigos mesmo, postar ali no verdinho, né? Sim. Nos melhores amigos, nos close. E eu postar e logo automaticamente eu já começa Alguma a dar coisa uma dá errado. meio desembelhada, sabe? Uma complicadinha, um probleminha que apareceu ali na frente. Então, assim, é muito real o que você disse, Luma, e é algo que a gente não busca entender, entendeu? A gente fica tipo... Ai, gente, A essa gente coisa tem que de pagar pra ver. segurança, a gente só paga vendo, exatamente. E se vocês pudessem escolher agora, meninas, um pouco dessa questão de viajar, ficar em casa, curtir as férias, o que vocês fariam? Em relação às minhas férias, já que é um período um pouco extenso, ou não, porque a faculdade disse que vai voltar em janeiro, dia 12 de janeiro. Absurdo, fazer uma nota de repúdio. A minha só volta depois do carnaval. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Mas assim, se fosse pra voltar da forma que sempre volta, né? Ali no meio de fevereiro, Sim. até mesmo março, depois do carnaval. Eu acho que 50% em casa, 50% viajando, passeando. Acho que tem que ter. De viagem, tem que ter você um meio foi pra termo. Camamu. Foi. Eu amei aquele... Como é o nome daquele barco? Passeio de barco eu fiz. Incrível! Escuna. Isso! Que coisa maravilhosa! Eu moro naquela região ali. Então, pra gente, acaba se acostumando. Só que Sim. eu acho que nunca se acostuma de fato, porque é tudo tão lindo. É diferente. lindo, amei. É muito diferente. Amei A gente não vê acompanhar. as águas, aquele barco daquele nível. Aqui na região, tipo em Ilhéus, a gente não vê o mar de Ilhéus igual o mar de Barra Sim, Grande, não. o mar de Campinas. Totalmente nunca, diferente. Nunca é igual. Lindíssimo, amei, amei, Muito, amei. muito incrível. Chega Eu tá acho- queimadinha. Eu acho que quem nunca conheceu a região da Península de Maraú precisa conhecer, porque é uma região realmente encantadora. Vocês já foram para a região de lá? Não. Eu só fui uma vez pra Barra Grande. Barra Grande é bem conhecido e quem vai se apaixona de uma forma, porque tem vários passeios. Tem passeio de lancha, passeio de escuna, que foi o que eu fiz. Tem também passeio de quadriciclo, de jet. Nossa, tem muita coisa Nossa. incrível Sem mesmo. contar que o pôr do sol lá é maravilhoso, né? O fim de tarde. Eu fiquei apaixonada. Agora um lugar que eu sou apaixonada também, Itacaré. Amiga, eu nunca fui em Itacaré pra Vá. dormir, sabia? De Ah, noite. sim. Eu já fui assim de dia, só que eu acho que de dia a gente não consegue ver a beleza ali porque da a cidade orla. é noturna. É. Aí tem a Muitas Avenida cidades são Pituba. noturnas, né? Porto Aham. Seguro mesmo, Arraial da Ajuda, Trancoso. A gente sempre chega pra visitar esses pontos turísticos de tarde, tá um deserto, porque tá todo mundo na praia. Sim. E chega à noite, as luzezinhas, né? Ligam, Muito lindo, os lindo bares, demais. né? Exatamente. Começam, né, a serem abertos e cidade aquela fica movimentação linda. gostosa. Exatamente. Eu acho que esse fim de ano a gente para muito para pensar, né, em relação a essas coisas. Eu acho que é muito interessante para quem trabalha muito em suas férias tirar um momento, mesmo que acabe gastando um pouco, mas eu acho que você nunca vai gastar o que você não pode. Gasta sempre o tanto que você e não pode. precisa ser nada luxuoso, sabe? Mas eu acho que precisa de momentos de descanso, de lazer, de aproveitar realmente. Porque imagina, uma pessoa, eu vou pegar aqui um comerciante que a gente sabe que é a luta diária ali todos os dias, de sábado a sábado, de domingo a domingo, o comércio que abre aos domingos. Então imagina você virar o ano todo sem tirar umas férias, sem sair, sem aproveitar com sua família. Porque eu acho que quem trabalha muito e quem estuda muito, e ainda mais quem estuda e trabalha, acaba ficando desligado da sua família, do seu ambiente de lá. Então acho que precisa realmente nessas férias precisar aproveitar, sair, se divertir, nem que seja para uma casa de um parente que você não gaste muito, mas acho que é bom aquele momento para Aquele você momento em família, distrair, principalmente. sim. Ou somente também um bate-volta, por exemplo, em Itabuna e Ilhéus, né? Essa Sim. questão, que a gente tem muito essa questão do privilégio, né, gente? De ter uma praia na nossa vizinhança, né? Então, nem que você pelo menos faça um bate-volta, né? E vá e volte no mesmo dia só pra curtir ali a praia, a sua família, tomar uma água de coco, né? Uma cerveja Uma cervejinha para gelada. quem bebe. E assim, é muito gostoso você tirar esse tempo pra descansar, né? Pra desligar um pouco a cabeça, porque a gente sempre tá no 320, né? Assim que fala?
Exatamente. Até porque a vida não é só trabalho, né? A gente não pode passar sobrevivendo. Tem uma frase que eu já falei aqui, falei junto com você, com aquele chapéu, que viver é diferente de estar vivo. Sim. E isso é muito verdade, gente. A gente tem que aproveitar esses momentos em amigos, em família, sozinho também, né? E aproveitar as férias para fazer tudo isso, porque às vezes durante todo o ano a gente nem consegue ver ninguém, a cara de ninguém, sabe? Na correria. Então aproveitar esse momento para descansar, como você falou, para viajar, para curtir. E agora vai vir as festas, né? A ceia de Natal, Ano Novo. Vocês vão passar o Ano Novo aonde, inclusive? Vou passar em casa. Lá na região lá de Barra Grande. Ah, muito legal, muito bacana. E você? Em casa. Não, Isso aí, em o mais casa importante a gente é passar- faz a nossa festinha, Ah, né? com Pelo menos. certeza. Eu e a gente vai Importante também se é passar com reunir e tudo saúde, mais. né? E com gratidão no coração Sim. por um ano tão extenso. E acho que Ana é um belo exemplo disso, que ela mora em outra cidade e ela estuda aqui em Itabuna, né? Então precisa se deslocomover. Trabalhava também, trabalha ainda, Ana? Não, já saí. Sim. Ana trabalhava, estudava, então acho que é bem cansativo. Acho que quem mais espera pelas férias é quem mora em outra cidade, precisa vir pra Itabuna todos os dias. É verdade. Lá na região mesmo onde eu moro, lá em Travessão, tem gente que sai 4 da tarde e chega em casa meia-noite. O Então translado, imagina, né? nossa, É horrível. muito cansativo. E essa questão também do perigo, né? Das rodovias, das estradas. A gente sempre vai estar em constante perigo. Confesso que eu tô andando com muito medo, porque recentemente tá acontecendo muitos acidentes em Buerarema e Itabuna ali. Tipo, só entre hoje, essa semana, foram 2 ou foram 3, sabe? Aconteceu um hoje de madrugada, de manhã. Aconteceu um ontem, quando uma mulher ela acabou sendo... não resistindo, né? Então, assim, mesmo que é pertinho, porque Buerarema, Itabuna, ou Itabuna, Ilhéus, enfim, é muito perigoso, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E aí hoje eu tava até conversando, assim, comigo mesma, mentalmente, enquanto eu tava na estrada, eu falava, meu Deus, me leva em segurança, pelo amor de Deus. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer e, tipo, a gente nunca espera. A qualquer momento pode, de fato, acontecer alguma tragédia, sabe? E você aí de casa, gente, já planejou o cronograma das férias? As meninas aqui já falaram um pouquinho pra vocês o que vão fazer basicamente nesse período de descanso. E agora a gente quer saber de vocês aí de casa. Já tá tudo combinado com a família? Eu acho também que essas férias é uma ótima oportunidade para quem quer se destacar nas redes sociais. Não é fácil, mas tem mais tempo para gravar conteúdo, Exatamente. para assistir sobre as redes sociais, para estudar sobre elas, porque não é só postar. Você precisa entender sobre o TikTok, sobre o Instagram, sobre o O Facebook. algoritmo também, Sim. você precisa dominar um pouco, pelo menos, o contexto geral para fazer funcionar o seu perfil. Essas férias eu vou focar muito nisso, inclusive, que eu já pesquiso muito em relação a essas coisas, até porque eu trabalho com ela, mas eu acho que agora eu tenho mais tempo para isso, então eu vou me esforçar mais, vou me dedicar mais e vou gravar mais conteúdos. Ou seja, quem me acompanha aí nas redes sociais pode saber que a partir de amanhã, de segunda-feira, terça-feira, vocês vão ter tantos conteúdos aí, gente. Pode anotar, viu? Ela dando spoilerzinho. Pode já. anotar aí. Ela já tá organizada, Porque decidida. Porque se não tem mais a faculdade para se preocupar, tem que se preocupar em outra coisa. Tem que Com realmente, certeza. aproveitar. E é como você falou, amiga, isso é muito bom, né? Até porque acaba que você vai criar visibilidade nesse período de descanso. E é o período onde você mais vai ter criatividade, pode ter certeza. E é o período que você mais vai ter público, porque as pessoas vão ter tempo, né? De ficar em casa, nas redes sociais, né? De bobeira. Acompanhando. Verdade. E foi. Acho que já deu, né? O horário? Acho que já, Já deu, a cara, Cássio? gente. Falta 8 minutos. 8? Caramba! Ah, é porque a gente entrou um pouco mais tarde. A gente entrou um pouco mais tarde hoje, né? Aproveitando aqui o bloco que eu esqueci de falar, né, gente? Das digitais influencers, né? Que pegam esse período das férias para postar conteúdos, né? Um pouco mais atrativos para o público. Porque durante o ano a gente posta muita publicidades, né? E acaba que o seu conteúdo ali vai se perdendo no meio do caminho. Então tem influenciadoras como Nina Secrets, GK mesmo, por exemplo, Virginia, Rafa Kalimann, né? Que postam conteúdos um pouco Quem é mais... essa, amiga? Essa é Nina Secrets, amiga. Não Acabei de conhecia, falar. não. Também não. Gente, ela tem uma linha de maquiagem com a Eudora.
O nome não me é estranho, mas a aparência eu não conheço. Eu acho que é porque vocês devem usar a maquiagem dela, mas não conhecem ela. Ela é a Nina Secrets e ela começou na internet muito novinha. E ela começou justamente nesse período de férias, né? Gravando o tour pelo meu material escolar aos 14 anos. Então, ela foi criando a sua carreira na internet a partir disso. E hoje ela é uma grande influenciadora de beleza, tem a sua marca, né, a sua linha com a Eudora, e é um grande sucesso. E ela tem esses conteúdos mais lifestyle, tutoriais de maquiagem, conteúdo familiar, de férias, mostra também as maratonas de corrida que ela participa. E são conteúdos que frequentemente, durante as férias, são muito vistos nas redes sociais, né? Então acaba que ela atinge um público muito, muito legal, muito engajado. Também tem Rafa Kalimann, que começou nas redes sociais gravando vlogs, né? Pra a cidade dela. E agora vai ser mamãe. E agora vai ser mamãe. A mamãe de Zuza, né? Acho que é Zuza. Bota aí, Cássio, pra gente ver a Rafa. Ela tá com um barrigão lindo. Gente, Rafa Kalimann ela é linda, nossa. Né? É muito linda. Eu sou encantada nela. E eu acompanho ela há muito tempo. Eu adoro ela e Natanzinho. Acho o casal lindo, perfeito. E ela posta muito essa questão de viagem nas redes sociais. Ela posta o seu dia a dia, indicação de livros também, que tem gente que gosta de consumir essa questão de resenhas e críticas de livro para ver se realmente se interessa em ler. E ela é bem engajada, bem viajada, politizada também. E também tem... Eu esqueci o nome agora. Lembrei, Virgínia. Virgínia, que começou na internet muito cedo também, né? Sejamos sinceras. E posta o conteúdo do dia a dia dela. Apesar que durante o ano inteiro, esse conteúdo dela sempre está engajado, né? A gente viu aí durante o ano inteiro. Mas nas férias eu acho que aumenta, né? Porque todo mundo quer saber como é que tá a vida do outro, gente. Eu acho engraçado isso. Sério, eu fico pensando aqui, até eu fico curiosa pra saber como é que tá a vida do outro. Será que Virgínia tá fazendo o que hora dessa? Será que eu vou olhar aqui? Exatamente, a gente fica tipo assim, o pessoal que eu já sigo, eu já vi todos os stories. Bora pros que a gente não segue, né? A gente vai conhecendo um monte de influenciador. Eu fico assim, encantada e assim, besta, como a internet, ela consegue deixar o outro tão íntimo. Eu não conheço Virgínia não me conhece, mas eu acho que eu sou íntima dela, porque eu sei tudo. Ela grava, não sei o que. Gente, eu sei que aquilo ali é tia tal. Aquela dali é babá de Maria Alice. Pelos blogs de fofoca a gente vai saber. A gente sabe de tudo. A internet é assim, entendeu? A gente vai conhecendo a pessoa pelos perfis, eu né? adoro. Nem que seja oficial. E vocês, meninas, tem alguma influencer que vocês acompanham nesse período de férias, que vem com mais força, assim, nas redes sociais, engajada? Eu acho que são as mesmas que eu acompanho sempre, que é a Virgínia, nem a sigo, mas eu olho. Acho que eu sou o quê? Sou hater? Não. Não, amiga, porque às vezes a pessoa posta tantos stories que você não tem tempo de estar acompanhando, então nem vale a pena o seu seguidor ali, né? Eu vejo. Eu também tive uma experiência com ela que eu não gostei muito. Eu fui visitar ela em Morro de São Paulo, ela se escondeu. Eu carrego o ranço dentro de mim. Não acredito. Mas no fundo eu gosto dela. A mágoa. Também tem Carlinhos Maia, que eu não acompanhava 100%, mas eu comecei a acompanhar o Rancho, que isso não parou. Agora eu fico acompanhando o Carlinhos sempre. Tem Shelba, Rafaela, Lorena e Prota. Nossa, eu acho que Lorena eu acompanho mais por causa de Liz. Eu acho que Liz precisa ter um Instagram. Também concordo. Eu adoro, gente. Não, aquela menina é uma princesa. Fofa. Ela é maravilhosa. E ela no Rio de Janeiro, cantando Let It Go, Let It Go. Nos ensaios das escolas de samba, que ela foi acompanhar a mãezinha dela, né? Aí ela lá, toda encantada com a apresentação final. E ela também apresentando. Você viu ela dançando na escola? Gente, acho que foi de balé, não sei. Aquela menina tem o sangue da dança nas veias, eu tenho certeza. Ela é filha de Léo e de Lorena, certeza mesmo. Tá na cara. Não tem como falar que é de outros pais, não, porque... É inegável. A menina é 100% a Xerox. E você, Ana? Não acompanho, eu sou mais de boa, assim. Você é bem low profile, né? Me acompanha então, pra me dar engajamento. Acompanho. Engaja aí a gente, que eu também vou postar um monte de coisa nas redes sociais. Essas férias vão ser o puro do entretenimento pra mim, porque eu vou aproveitar. Eu vou pra casa da minha avó. E minha avó, ela mora na zona rural. Que legal. É um pouco mais da natureza. Então eu vou explorar um pouco disso. Mostra essa experiência na zona rural, porque eu acho que é algo que todo mundo deseja ver como é realmente viver na zona rural. Porque assim, eu vou, mas eu passo horas e venho pra casa.
Não sei como é pra dormir, pra passar dias. E ainda mais porque a internet cai, chove. Não, lá na casa da minha avó tem internet. Não, o povo tá um pouco mais atualizado, né? Com certeza. E é algo que eu adoro. Todo final de ano eu vou pra lá e a gente passa 2 ou 3 semanas. E pra mim é incrível, porque é como se eu estivesse no meu retiro espiritual. Entendeu? Uma paz. Gente, o céu de lá, à noite, estrelado, é maravilhoso. Eu fico encantada. É bom pra fazer luau, reúne todo mundo. Exatamente. Assim. Não, nem tanto. Por aqui tem uns bichos, né? Ah, tá. Entendi. Eu entendi. Chegou ao fim do nosso programa. Esse daqui é o nosso Conexão Pop. Me sigam nas minhas redes sociais, luma.montargio. Tô querendo rir aqui, eu fico olhando pra ela. E é isso, minha gente. Estamos chegando na reta final do ano de 2025. Um beijo no coração de vocês, foi ótimo. Mais um ano especial de muito Conexão Pop. E 2026 eu acho que vai ser melhor ainda. Gente, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e também a página do programa Conexão Pop.tvi. Também me sigam lá para acompanhar as minhas férias, Gabriele Monteni. E meninas, muito obrigada pela parceria de 2025 e eu espero que 2026 seja melhor ainda. Eu vou chorar. Gente, muito, muito obrigada mesmo. Foi muito legal ter vocês como público. Foi muito legal essa parceria com vocês, essas meninas lindas, alegres. E outra, viu? A mesma coisa que elas são aqui, elas são fora, no bastidores. Então, assim, aqui não é nada falso, é tudo verdadeiro. E eu falo até mesmo por Luma, porque eu acompanho ela, às vezes, no Instagram, né? E a mesma risada escandalosa que ela dá lá, ela dá aqui. Entendeu? E o mesmo cuidado, a simpatia de Gabi também é lá, também aqui. Ela é uma menina que quer ajudar todo mundo, tá sempre disposta. Todas lindíssimas. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Desejo boas festas a vocês, e que 2026 venha com muita coisa e sucesso. Finalizamos o Conexão Pop de hoje. Semana que vem tem mais, já para finalizar 2025, fechar com chave de ouro. Mas hoje é dia também de café, cinema e poesia, onde a arte e a cultura estão entrelaçadas em mais um episódio especial com Vitor Augusto, que já está nos estúdios, pronto para te receber em mais um episódio. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí café, cinema e poesia. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Muito bom dia a você que está aí na telinha acompanhando aqui a programação da TVI. Conexão Pop acabou de acabar, que maravilha, programa maravilhoso. E estamos aqui em clima natalino, viu? Olha, estou muito animado, o Natal está chegando, Ano Novo também. E, olha, sou suspeito em falar, porque, Cássio, é a minha época do ano preferida. Cássio está aqui no estúdio, está me dirigindo. Ele está dizendo que gosta muito também. E eu estou procurando, para variar, o meu pente. Olha ele aqui, o meu pente. Porque eu preciso dar um jeito nesse cabelo. Eu preciso ligar para o meu cabeleireiro, que é, claro, o poeta Ademilton Batista, que já está na linha esperando a gente. Porque eu vou ter um evento muito importante amanhã, pessoal. Um evento muito importante, um evento que eu vou divulgar aqui na TV agora, tá? Para vocês, já divulguei semana passada e vou divulgar de novo. Nosso querido diretor Cássio vai colocar aí agora o convite, tá? Para o lançamento do primeiro filme sobre Adonias Filho já feito na história, tá? É um curta-metragem de 10 minutos apenas. Mas são 10 minutos que conta ali de forma poética, de forma cinematográfica, de forma envolvente, a vida
e um pouco da obra de Adonias Filho, um dos maiores escritores de todos os tempos, um ícone da literatura brasileira que chegou até o topo das homenagens. Foi condecorado na Academia Brasileira de Letras. E amanhã vai ser lançado no Centro de Cultura Adonias Filho esse filme, que eu tive o prazer de ser selecionado no edital da Paulo Gustavo para fazê-lo. E tive a honra de dirigir e trabalhar com atores e uma equipe extraordinária que está fazendo parte dessa produção. Nós gravamos em cenários reais, então todos que vocês vão assistir lá no lançamento e posteriormente aqui também na TV, a gente vai colocar aqui no nosso streaming, são reais. O uso de efeitos especiais foi muito pouco, eu fiz questão de visitar locações reais para que a gente passasse o máximo de verossimilhança possível. Então, meu querido diretor Cássio, vamos colocar aqui o convite e eu já vou colocar aqui o teaser trailer dessa produção e a gente vai falar sobre ela muito mais. Então, vamos colocar o convite aí na tela, que é um convite muito bonito feito pela nossa querida Gabriela, esse mesmo Cássio, pela nossa querida Gabriela Marques, que está lá em Ilhéus nos assistindo, que é a nossa diretora aí de marketing do filme. Então vocês podem ver ali, olha, a capa do filme tá com o nosso queridíssimo poeta atuando. Ademilton Batista interpreta Adonias Filho, tá? Essa é uma realização da Lei Paulo Gustavo, pessoal. Também da FIC, Prefeitura de Itabuna, entre outras entidades, né, como o Governo Federal. E também temos aí o apoio do Centro de Cultura Adonias Filho e do Governo do Estado. Então, vai ser lançado aí no dia 19, amanhã, tá bom? Às 19 horas, não tem como errar. Dia 19 às 19. E vamos aí assistir um pouco do trailer, tá bom? Vamos lá, Cássio, coloca o trailer do início pra gente assistir aí. Puxa, eu fico assim emocionado toda vez que eu vejo esse teaser trailer, tá bom? E olha, aí tem apenas algumas imagens, claro que eu não ia dar todo o segredo do filme, né? Mas nós temos o Adonias pequenininho, que eu vou aqui mostrar para vocês apenas com uma fotografia, tá bom? Do Adonias criança, para vocês verem aqui o nosso ator, que é o Benjamin Cavalcante, que fez o papel de Adonias criança. Um ator extraordinário que eu tive o prazer aí de descobrir, tá? Junto com a minha produtora de elenco, Bruna Lohana. E um ator fantástico que tem ali um peso dramático muito forte. Então, fez aí o papel de Adonias criança. Cássio, tem aí a imagem do Adonias pequeno, Adonias criança, para a gente poder mostrar aqui para a nossa audiência esse garoto. Olha só, pessoal, olha só. Eu não vou, claro, mostrar ele de frente, porque aí é surpresa, não? Só quando o filme ser lançado. Então vamos tirar ali a tarja, Cássio, para ver aí o enquadramento. Nós gravamos, pessoal, esse filme numa fazenda aqui na Estrada de Ilhéus. Muito bonita, muito bonita. A fazenda chamada Fazenda Primavera, tá bom? Do nosso queridíssimo Virgílio Amorim, que nos cedeu a propriedade para gravar esse filme, tá? Então, esse filme, ele conta ali um pouco da história, da infância do pequeno Adonias, né? E o Adonias Filho, ele viveu
a boa parte da sua infância numa fazenda, de fato, né? A Fazenda São João. E mais tarde, retorna para a Fazenda Aliança, que são 2 fazendas. Mas aí a gente está colocando como se fosse uma, tá? É uma fazenda poética, que une aí todas as locações da vida dele, inclusive uma igreja que tem aí uma cena muito importante, que é a cena do Padre Belga, tá bom? Cena essa que está nesse livro aqui, ó. Está nesse livro aqui que eu estou segurando. Cadê Cássio? Que é o Adonias Filho, A Força da Terra, escrito pela queridíssima Ludmila Berthier, que está lá em Salvador, mas está vindo para a estreia amanhã, tá? E aqui ela cita o Padre Belga e cita tudo que eu vou estar falando, né? Que eu vou estar mostrando nesse filme, que é o filme de Adonias Filho, tá bom? Então, olha, você está convidada para a estreia dessa produção amanhã no Centro de Cultura Adonias Filho às 19 horas, tá bom? Não esquece, Centro de Cultura, 19h19, não tem como errar. O filme tem 10 minutos, mas nós vamos mostrar várias sessões para quem for chegando e para quem estiver ali também. Então vai ser uma honra, um prazer imenso. E olha só quem acabou de chegar, olha só quem está na linha, é o próprio, a lenda, o escritor, que está interpretando Adonias. Então, olha que prazer, eu estou falando com Adonias pela TVI. Tudo bem, Adonias? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, telespectadores. É uma honra estar participando desse programa especial, né, de hoje. E estamos falando sobre Adonias, esse ícone da literatura regional, da Bahia e do Brasil, se não dizer o mundo, né? Porque ele teve obras publicadas no exterior, em 7, se eu não me engano, 6 a 7 países, traduzidos para as línguas locais desses países. E é uma honra estar assim participando dessa obra que vocês produziu, né? Com cenas maravilhosas. Eu fiquei assim extasiado, né? As locações reais, como você mesmo citou, e vai ser assim um lançamento de 10 minutos, porém vai durar, eu acredito que também daí mais uns 100 anos, né? Porque vai ficar aí nas redes sociais, na internet, e esperamos que surta o efeito necessário para revitalizar a carreira de Adonias Filho. O Adonias Filho, Adonias Filho, escritor, tá? E assim uma série de coisas que ele foi nessa jornada. Então, foi uma experiência muito boa, sabe? Eu, como ator, que você me revelou, né? E eu ainda estou assim, sem acreditar, né, do que está acontecendo. E isso aí vai ter dimensões que a gente não sabe ainda o que vai, né, nos acontecer daqui para frente. Mas desde já, eu já me sinto honrado em ter sido o Adonias, adulto, né, consciente, que veio para a Terra, a origem, e a gente jamais pode esquecer das origens. E ele veio para a origem dele e conviveu com o fim de vida dele, né? Com essa origem. Isso é assim marcante, tá? E eu me coloquei realmente como ator dentro do filme, porque ele também representa um pouco da minha história, né? Aos 7 anos, o garoto tinha 7 anos, o Adonias 7 anos. O garoto também se reportou bem aí. Ele tem, me parece que de 7 a 9 anos. Então, é uma história rica, bonita, e eu espero que vocês gostem. E detalhe, viu? Uma coincidência, eu diria que literária, entre você, que é o ator, Ademilton Batista, que está interpretando Adonias Filho no cinema, e o próprio Adonias, tá? Na biografia aqui de Ludmila Berthier. Sim. Ela fala que Adonias Filho começou a pensar em escrever, começou a sonhar com a literatura aos 7 anos de idade.
E detalhe, você também começou aos 7 anos de idade, então existe aí Isso uma mesmo. coincidência, né? E a gente cita, inclusive no nosso livro, no Vencendo o Tempo, que você começou aos 7 anos de idade. Então nos 2 livros, eu Sim. até marquei aqui, na biografia de Ludmila Berthier, essa coincidência. Nos 2 livros, na introdução, existe ali uma menção aos 7 anos de idade. Então é mais do que um chamado, né, para interpretar, sem falar que os 2 começam com a letra A e depois vem D. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, e se parecem, né? Se parecem, a gente vai ver aí as imagens, Cássio vai colocar de novo. E eu se estou parece lá. muito com. Olha lá, Eu estou com a como roupa de do Shinton, Adonias, viu? né? Pois é. Você está aí vestido de Adonias. E Shinton me descreveu muito bem. Está o homem todo. Tá igual a Adonias. O óculos preto, né? A gente conseguiu. Esse figurino, pessoal, todo, a gente comprou através ali do bazar do GAC, tá? O GAC, né? O grupo de amigos para crianças com câncer. Então ele foi vital aí para esse projeto. Foi vital. A gente conseguiu esses figurinos. Essa locação que vocês estão vendo aí é a Associação Comercial de Ilhéus, tá bom? Então a gente foi na associação, nós alugamos inclusive o local para gravar essas cenas e muito atenciosos, imensamente atenciosos, na figura aí do Paulo, né, que é o presidente, abriu as portas da associação comercial para a gente, o Felipe também, que nos assessorou lá durante toda a tarde, a gente gravou isso numa tarde, tá? Então foi uma experiência assim extraordinária. Lá é basicamente um museu, né? Esse jornal aí, para vocês terem uma noção, é um jornal criado. A gente imprimiu uma folha de jornal da época e colou em cima de um jornal ficcional. Esse livro também é a capa de um dos maiores sucessos de Adonias Filho, que é a Memória de Lázaro. E esse livro ele não existe mais. Então a gente imprimiu a capa, né? Com a ajuda, auxílio aí da inteligência artificial, nós remasterizamos essa capa. Imprimimos em papel adesivo e colamos em cima de outros livros, tá? Para fazer aí a ilusão de que tinham realmente exemplares ali de Memórias de Lázaro. Então, um filme assim feito com muito carinho, com efeitos especiais práticos. Nós não utilizamos nenhum tipo de efeito além desses que vocês estão vendo aí. Fora sonoplastia, né? Som de cidade, carros de época, entre outras coisas. Mas a grande maioria das cenas, eu diria que 90% do filme é real. Nós gravamos em locações físicas, tá? Locações ali preservadas. E isso também nos traz um ponto, viu, Adebilton Batista Adonias Filho, muito importante, que é, infelizmente, o desprezo que as nossas cidades têm pelo patrimônio histórico, né? Foi muito difícil encontrar locações para esse filme. Foi muito difícil. A gente passou por um processo de estudo de locação e concluímos de que seria ali em Ilhéus e também na Fazenda Aliança, na Fazenda Primavera, porque não tinha locais muito vastos para a gente poder, não tinha outros locais, né, para a gente explorar. E isso é um problema, a valorização e a preservação do patrimônio histórico aqui na nossa região. A gente fica com a esperança que com esse filme quem assista, né, principalmente os órgãos públicos, valorizem, né, a importância de preservar o patrimônio histórico. A acessibilidade, né, de preservar também a história, né, do local, principalmente aqui de Itabuna. No programa passado eu citei sobre isso, que a Alita, que eu faço parte agora, que foi eleita esse ano, ela está desenvolvendo um trabalho de preservação, está lutando aí na Câmara de Vereadores, existe projeto já em andamento desde o início do ano, e a Janete Ruiz, nossa confreira de lá, ela é responsável pela a organização, né, desse acervo de patrimônio aqui da região. Então, ela está lutando para isso, a Alita está nesse empenho, sabe? Eu espero que surta os efeitos necessários para que se preserve, né? Porque é necessário essa preservação. Porque sem ele, o nosso passado morre, sabe? Então, o passado, claro, eu não digo tudo, porque o progresso está aí os espaços precisam ser preenchidos, mas, pelo menos, aqueles que realmente fez parte da nossa história, do surgimento da história de Itabuna,
ele seja preservado. Isso é muito importante. Não só aqui, mas aí é o mundo aí afora, né? Mas cada um se preocupe, porque é necessário. Esse passado, ele não pode morrer, entendeu? E é isso que a gente está querendo passar nessa mensagem aí também. Com certeza, com certeza. Mas Ademilton Batista, escritor e agora ator, né, internacional aí com esse filme. Me conte aí, a gente já assistiu ao filme, né, claro, nós editamos juntos o filme, e eu gostaria de saber o seguinte, como foi, você me falou que lá no momento da filmagem, você segurou ali, tem um momento, eu não vou dar spoiler, mas você interage com os personagens, né, você interage ali com o garoto. E nesse momento, você me disse você me descreveu uma sensação de que você estava voltando no tempo, que era exatamente o que eu estava planejando, né? O que a gente da equipe estava planejando para esse filme, né? O tom narrativo era justamente uma viagem ao passado. Então, me descreva novamente essa sensação e para nossa audiência aqui também, como foi voltar no tempo através da ótica de Adonias Filho. Olha, Vitor, como eu te disse aqui, né? Quando eu fui fazer a cena final aí desse filme, o curioso é que não tinha assim, a gente tinha programado uma coisa e acabou fazendo outra. Por quê? Quando eu pisei no solo e peguei na mão do garoto, aquela mão né, delicada de um garoto de 7 anos, de um menino de 7 anos, eu me reportei à sua idade. Então eu viajei no tempo realmente, eu entrei no personagem sem que eu quisesse estar naquela hora ali, né, entrando daquele jeito. Porque nós ensaiamos e fizemos outro tipo de coisa. Mas eu me senti realmente como se eu estivesse voltando ao meu passado, através do seu passado, no passado da criança. Porque essa criança de 7 anos hoje, ela vai ser passada. Então, eu me reportei àquela idade minha dos 7 anos, quando eu me perguntei, né? Comecei um questionamento existencial. Então, essa experiência que eu fui, enquanto eu ia caminhando ali, eu ia revivendo na minha cabeça também. Foi difícil para interpretar, sair aquelas palavras, porque foi uma sensação assim única, realmente uma sensação única. E estar em contato com a terra, apesar de que eu não sou assim, de fazendas, né? Eu não nasci em fazenda, nasci na cidade, nas árvores de pedra, né? Que a gente não sente sensação. Então, eu pude reviver ali, na minha lembrança, algumas passagens da minha vida também. Isso foi muito importante, sabe? Então, eu acredito que essa mensagem ela vai ser lida assim, de forma conjunta com quem vai assistir, seja lá no dia 19, amanhã, todo mundo aí afora, quem assistir esse curta, que também elas vão se reportarem de alguma forma a essa fase, né, de infância que é muito esquecida. A gente não pode esquecer a nossa criança, não pode, mais de maneira nenhuma, porque ela é um passado vivo dentro da gente. Então, o adulto hoje ele é infeliz por isso, porque ele não revisita o seu passado quando foi criança, as suas histórias, embora, claro, tem algumas histórias que não são muito agradáveis de ser lembradas, mas a gente nunca esquece, não adianta, está dentro da gente, a gente viveu isso. A gente tem que procurar viver o melhor dessa criança e trazê-la ao mundo adulto, para que o mundo adulto seja mais feliz. E o mundo precisa de felicidade, mas de felicidade da criança, de cada um que foi, sabe? Aquele mundo bom. E isso é possível de fazer, transformar um pedacinho, ele pode ser um mundo muito melhor do que esse que a gente está vivendo, com certeza. Com certeza, e o cinema tem essa possibilidade, né? Ele dá a gente a oportunidade de sensibilizar, de influenciar e de mudar, né? Até mesmo o nosso ponto de vista em relação às coisas, né? Ele consegue ali entrar no nosso íntimo, no nosso coração e deixar uma mensagem. E ultimamente eu tenho também feito essa reflexão da minha criança interior, né? A minha criança interior, ela tem se manifestado muito. E quando a gente cresce, a gente fica adulto, é interessante, a gente sente a necessidade de se reorganizar e se relocalizar no tempo. E a criança interior entra justamente aí,
Porque você começa a ver que o mundo ele é um local turbulento, ele é um local agressivo, estressante, problemático. E a criança de ontem, que inclusive é título de uma das suas poesias, ela revela justamente isso. Que lá no passado, na criança, existia a inocência. E a inocência, às vezes, é um antídoto para a gente suportar e seguir em frente na fase adulta. Então eu acho que não só a criança, mas também o jovem, né? Na casa dos 20, na casa dos 25, ele também ajuda o adolescente. São vários personagens que estão no nosso passado que nos influenciam e nos ajudam. Hoje mesmo, fazendo esse filme, eu me reportei aos 16 anos, quando eu estava fazendo Incertezas, lá no Colégio Divina Providência, que era um outro filme de época que a gente vai relançar. Incerteza não, com certeza. Com certezas, né? E ali, eu tinha 16 anos e estava tendo uma das minhas primeiras experiências cinematográficas, e a gente voltou no tempo também. Então, com esse filme, inclusive nós estamos vendo belas imagens aí na tela. Se a gente conseguir expandir, viu, Cássio, a tela aí fica perfeito. Tem umas bordas pretas aí. Então, a gente volta no tempo e revisita essa criança interior. E aí temos, inclusive, algumas imagens desse filme que eu tô tendo o prazer de dirigir, pessoal. Olha, ali é o nosso ator Benjamin. E eu vou mostrar logo, viu? Não vou fazer muito suspense, não. Claro, a filmagem vai ficar para amanhã. Mas olha, Benjamin atuando aí, e aí isso tudo foi gravado na Fazenda Primavera. Olha que beleza, um cenário assim extraordinário, um cenário bucólico, um cenário natural que nos faz lembrar que Adonias Filho, além de ter sido um aristocrata, além de ter sido um escritor muito famoso, um escritor do mundo, ele também um dia foi filho de um fazendeiro. Ele veio também da região rural, ele veio de uma vida simples, tá? E aí a gente vê isso, né? Muito bem interpretado aí por Benjamin. E a fotografia desse filme foi assim uma coisa espetacular para mim, porque eu tive a oportunidade de fotografar a natureza. E eu gosto muito de fotografar a natureza. Quem me conhece sabe, eu gosto mais do mundo natural do que do mundo humano. E esse filme aí, ele traz justamente isso. Aí nós temos, inclusive, os atores que vão fazer aí, que vai fazer o Adonias jovem, e também a sua esposa, tá? Então, interpretado aí por Bruna Lohana, fazendo o papel de Rosita, o Suede, tá? Fazendo o papel aí de Adonias, aí o Benjamin. E é muito expressivo, tudo nesse filme está muito expressivo. Essa capelinha, ela fica dentro da Fazenda Primavera, detalhe, tá? Então aí a gente conseguiu unir aí mundos de Adonias Filho dentro desse curta. Essa fazenda, na realidade, né, ela ficaria em Itajuípe, a gente gravou em Ilhéus por questões de logística, e a capela, na biografia, na história, ela fica em Ilhéus, ela não fica na fazenda. Mas aí a gente está propondo justamente assim uma metáfora, né? É uma poesia em forma de filme, onde tudo se passa ali, de certa forma, na fazenda. Então, um abraço grande a Virgílio Amorim, que com certeza aí está assistindo esse episódio, está assistindo o programa e vai também estar lá presente, tá bom? E olha, Barbosa Filho também atua nesse filme, viu? Detalhe, pessoal. Tô dando aqui a cereja do bolo. Barbosa Filho faz papel de um dos maiores escritores de todos os tempos também, que entrega ali para Adonias Filho, né, a posse da Academia Brasileira de Letras, que é Manuel Bandeira. Barbosa está fazendo o papel de Manuel Bandeira. E um amigo grande nosso também chamado Tadeu Bonato está fazendo o papel de Jorge Amado. Então, olha, tem muita novidade por vir. Estejam amanhã às 19 horas no Centro de Cultura Adonias Filho, amanhã sexta-feira, de 19 às 19 horas. E hoje vai estar acontecendo uma pré-estreia, tá? Uma pré-estreia em Itajuípe, ali na Casa de Cultura Janot. Deixa eu só confirmar aqui, só um minutinho. Na Casa de Cultura ali de Itajuípe, Janot, cadê? Junot Matos, tá? De Santana. Então, às 18h30 de hoje, vai estar acontecendo em Itajuípe a pré-estreia do filme, que eu vou mandar aqui para Cássio
colocar aí o convite na tela, claro, né? E lembrando que a entrada, pessoal, é franca, então não tem cobrança de ingresso, pode levar a família, pode levar os amigos, pode ir prestigiar essa obra de arte que fala sobre a terra, fala sobre a terra grapiúna, né? Fala sobre Adonias Filho, que foi um escritor que escreveu mais de 70 obras, obras essas que foram traduzidas, tá, para vários idiomas. Ele não saiu apenas daqui, ele conquistou o mundo. Então daqui de Itajuípe ele vai para Ilhéus, depois de Ilhéus vai para Salvador, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, e assim ele vai compondo toda a jornada dele. E Cássio me mandou uma mensagem aqui no ouvido. Querido diretor Cássio, pode repetir a mensagem? Não, vai. Cássio está dizendo aqui que conseguiu colocar o pôster aí de divulgação de Itajuípe. Então, Cássio, meu amigo, vamos colocar aí o convite de Itajuípe, enquanto aí o poeta ali ajeita o cabelo, né? Porque o poeta ali está ajeitando o cabelo. Poeta, prepara aí a poesia. Eu acordei desse tempo. Tô aqui tomando um cafezinho, ó. Da caneca, ó. Ó. Valeu! Um brinde. Vamos brindar, inclusive, esse momento. E vamos colocar aí o convite, tá? E, poeta, prepara aí a poesia Criança de Ontem, para que a gente leia. Já está aqui. Já está aí? Já está aqui. Pronto. Diretor Cássio, me confirma se o convite de Itajuípe está a postos. Olha, Cássio me disse aqui que a gente vai ler a poesia primeiro. Então, vamos ler a poesia primeiro. Essa poesia, ela inspirou, né, o nosso roteiro nesse filme. Então, imagine, sem pretensão, eu escrevi isso aqui lá para 2017 ou foi 2018, uma coisa assim. Eu não lembro aqui a data, está nos arquivos originais, quando ela surgiu. E ela diz assim: a criança de ontem. A criança de ontem não voltará. Porém, o adulto de hoje ainda poderá se ver na criança de ontem. Não acredito em mudanças que ainda não aconteceram no íntimo do coração. O tempo que ainda me resta pode não ser o mesmo que o teu. Por isso, tenho pressa para poder vivê-lo junto a ti. Não quero pensar como será o amanhã. O hoje, ao teu lado, já me basta. Tu és o meu amor e o meu paraíso. Juntos, devolve-me a inocência perdida, reportando-me ao verdadeiro eu, sem contaminações. Isso aqui é uma mensagem que eu estou deixando, justamente essa comparação que a gente faz entre o adulto e a criança. Durante a vida, a gente vai se enchendo de contaminações e vai perdendo essa criança que fica lá para trás, cada vez mais distante. Quando você resolve fazer esse reencontro, trazer essa criança de novo, de lá do fim do seu eu, você se reencontra com a criança, com a sua vivência, com a sua eternidade que vai ser depois disso, porque não será a mesma coisa. Você pode ter certeza que não será. Então, esse reencontro com a criança nossa, ela traz toda a nossa história. E aí é onde acontece realmente as mudanças aqui no coração. Fora dele, nada acontece, mas dentro sim. É isso mesmo, que maravilha, recitamos poesias, divulgamos aí o filme Adonias. Então, pessoal, só relembrando, hoje em Itajuípe, hoje, dia 18, às 18h30, em Itajuípe, tem a pré-estreia do filme, tá? E amanhã, dia 19, sexta-feira, às 19 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho, vamos estar fazendo a estreia. Olha só, o convite aí de Itajuípe está na tela. Quem for de Itajuípe e regiões próximas aí, por favor, estejam convidados e convidadas a assistirem a pré-estreia do filme, que vai ocorrer na Casa Junô de Matos de Santana, tá bom? Às 18h30. Coloca aí na agenda e eu vejo vocês aí amanhã na estreia do nosso filme. E tenho, claro, uma semana repleta de café, poesia, cinema e Adonias, não é, poeta?
Café, claro, café, poesia, que eu li aí, né? Cinema. E nós estaremos também lançando uma antologia. Nós não falamos, mas é um lançamento mútuo, né? De uma antologia e o Adonias. E então, completando aí, rica de café, poesia e cinema. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e conto com vocês amanhã lá no lançamento. Um abraço a todos e até a próxima. Até. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olha, estamos de volta depois aí de uma super novidade, porque tem a estreia do filme de Adonias Filho e acontece amanhã aqui em Itabuna. Itajuípe hoje recebe também esse momento mais do que especial, um evento, hein? Uma oportunidade única para você também de Itajuípe presenciar, e você aqui de Itabuna às 19 horas amanhã no Centro de Cultura Adonias Filho. Fica esse convite, uma super programação para você e toda a família. Chama os amigos, chama todo mundo, reúne a galera e vamos aproveitar esse espetáculo maravilhoso. O filme promete, hein? O filme promete, tem a direção aí do Vitor Augusto Xavier, que é aqui um dos nossos apresentadores, à frente do Café com Cinema e Poesia, toda quinta-feira às 11 horas. Por isso, amanhã a gente traz aqui para vocês também esse convite especial e na segunda-feira a gente exibe aqui um trechinho do filme, já para você ficar na vontade, não quero mais, e com certeza prestigiar mais do que nunca, né? Prestigiar o do que é da nossa terra e com certeza irá gostar. Continuando aqui já as nossas notícias, mais cedo havíamos falado do triplo homicídio que chocou aqueles 3 trabalhadores então que foram mortos brutalmente. A gente tem também atualizações do caso, porque aconteceu então um protesto onde diversas pessoas, trabalhadores, falaram então ali para o presidente do sindicato e pediram por justiça. Esse é um momento muito triste, de muita vulnerabilidade para toda a família, porque não sabe quem são essas pessoas, não conhece e não entende a motivação de fato desse crime, já que inicialmente a investigação da polícia traria ali então que seria pelo fato da empresa não pagar o pedágio cobrado pelo grupo de criminosos. Não se sabe o valor e nem como era estipulado a entrada, então, dessas empresas e de que forma eram feitas ali essas cobranças. O que, de fato, a gente pede agora e espera por justiça, para que casos como esse não caiam no esquecimento, não engavetem lá no fórum, não vire mais um processo onde a família chora, pede por justiça e o criminoso vive na rua como se nada tivesse acontecido. A gente tem as imagens também do protesto, vou pedir para a produção colocar para vocês já já. Esse foi um dos casos assim que mais me chocou de fato quando o assunto é 2025, né?
Mais cedo a gente falou também daquele caso das 3 mulheres de Ilhéus, aqui do nosso lado, gente, pertinho, e a sensação de fato é de impotência. Os trabalhadores então de telecomunicações fizeram esse protesto em Salvador. Foi um protesto em frente à Secretaria de Segurança Pública da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia. A manifestação então pede justiça pelo triplo homicídio ocorrido no bairro Alto Cabrito, no subúrbio ferroviário de Salvador. E pedem também mais segurança para a categoria. O crime, gente, aconteceu na terça-feira, 16 de dezembro, quando as vítimas, que são, ou na verdade eram trabalhadores de uma empresa provedora de internet, foram encontrados em via pública com marcas de disparos na cabeça, sinais de tortura e as mãos também amarradas. Segundo o representante de uma das empresas do setor, que preferiu então falar ali com alguns setores de comunicação, alguns rádios que estavam próximos e também a imprensa, ele disse que a suspeita é de que o crime tenha sim ligação com a atuação de facções criminosas e, de acordo com o relato, o grupo de criminosos teria implantado em Salvador e na região metropolitana um esquema semelhante ao Rio de Janeiro, com cobrança de taxas sobre serviços de telecomunicação. Ou seja, agora a polícia precisa trazer ali as respostas do que de fato aconteceu com esses 3 homens, quem foram os criminosos que cometeram esse ato de crueldade, de brutalidade, um crime que não precisa, a gente falar do quanto revolta, do quanto essas famílias choram. Foram encontrados em via pública 3 trabalhadores honestos, homens que estavam ali no sol, na chuva, indo em busca do sustento para o seu lar. Então, é muito triste e a gente espera que esse protesto que acontece aí, então, na frente da Secretaria de Segurança Pública em Salvador, traga respostas, ou que ao menos a polícia comece uma investigação séria e que responsabilize os suspeitos. E isso tem que ser com agilidade, com habilidade, muita cautela também, para que eles ainda estejam em Salvador e sejam pegos o mais rápido possível. Porque ainda tem ali a chance de fuga. Porque se não sabe nome, não tem rosto, aí a coisa dificulta. Até as denúncias anônimas também se tornam mais difíceis. Então, existem as denúncias anônimas que podem ser feitas por moradores ali dos bairros, que viram qualquer coisa, não precisa se identificar, nome, localidade, cor, altura, gênero, nada, só faça denúncia para ajudar a polícia. Agora, claro, denúncias verídicas, nada que venha atrapalhar, porque sempre tem, né, gente, pessoas do mal, uns engraçadinhos que fazem ali de fato para atrapalhar a elucidação do crime. Mas tendo outras atualizações, a gente volta aqui com vocês. E tem um outro caso que eu quero falar com vocês também. Foi um acidente, um caminhão desgovernado, então, acabou deixando 5 mortos na Chapada Diamantina. A gente sabe que a Chapada recebe um fluxo intenso de turistas em toda a época do ano, principalmente agora, final de ano, para quem gosta de mais tranquilidade, de contato com a natureza, belas cachoeiras, fazer trilhas. Esse é um destino, assim, muito, muito procurado. Outras épocas do ano também. No entanto, agora, nesse calor, a expectativa ali para o banho de cachoeira, aquela água gelada, aumenta. Então, é um momento em que a cidade está muito cheia e esse caminhão desgovernado, então, entra na cidade de Rio Grande, no sentido Vale do Capão, que acabou resultando aí na morte de 5 pessoas e deixou outras 3 feridas. Esse caso abalou todo o município e aqui a nossa Bahia. 2 das vítimas fatais foram identificadas como Aurora Rodrigues de Souza e Mia Queiroz Rosa. As identidades das outras vítimas ainda não foram divulgadas. A via onde aconteceu esse acidente é conhecida pelos moradores como um ponto crítico da cidade e que já aconteceu outros acidentes ali também.
já tinham um pedido então para que fizessem ali obras, reparos, que também fosse identificado, bem sinalizado. Então, como a gente consegue ver, olha, uma destruição completa daquele local. A comunidade também já havia relatado uma preocupação crescente com o trânsito de veículos de grande porte que passam por aquele local e exigem aí as medidas urgentes de segurança. Os moradores têm cobrado às autoridades competentes a implementação de soluções, como a gente havia falado, uma sinalização adequada, mecanismo de redução de velocidade também, porque esses veículos, gente, quando chegam aí, olha, vocês sabem, não tem gente para fiscalizar, não tem radar, já foi, anda como quer, faz o que bem entende. E quem mora aí acaba então tendo a vida prejudicada. Então, para que evitassem as novas tragédias aí na estrada, seria necessário essas mudanças, essas preocupações, gente, elas são de moradores, mas deveriam ser de toda a população ali, e eu falo população de quem também cuida da cidade, tá? As autoridades locais. Então, Chapada Diamantina, que recebe aí muitos turistas, é um local muito bonito, um dos destinos assim bem procurados aqui na Bahia. A gente sabe que precisa agora de um cuidado maior, de fiscalização, sinalização e quem sabe aí até mesmo de radares, né? Radar eu acho mais difícil ali, porque tem muita área rural, muita, mas até na entrada ali da cidade, onde tem sim um fluxo intenso de veículos, poderia fazer com que essas pessoas diminuíssem a velocidade, reduzissem onde tem essas casas. Então, quem mora ali tem criança, animais, à noite também a sinalização é péssima, bem escura, a gente consegue ver ali que se trata de uma área bem rural, ou seja, com muito mato, pouca iluminação, o que prejudica então ali a vida de todo mundo, tanto quem está indo viajar, quem está chegando de viagem, quanto para quem mora, para quem é morador, que é nativo daquele local. Inclusive, vale ressaltar aqui que esse não é um problema só da Chapada Diamantina. A gente tem um outro destino aqui muito procurado agora, na virada de ano, em épocas aí festivas também. Barra Grande, fica mais ou menos 2 horas e meia aqui entre Itabuna e Itacaré. A gente sabe que é um destino muito bonito, belas praias, Taipu de fora, Taipu de dentro, algodões, a Península de Maraú, aquela água cristalina, peixinhos, uma vila gostosa de ficar, porque é pequenininho, mas tudo bem organizadinho. Quando eu falo organizado, a estrutura, né, parece assim muito, muito bem arquitetado. Já a estrada é péssima de sinalização, não tem uma luz, a não ser o farol do carro. O farol dos carros, quem tá vindo, quem tá indo, que consegue se sinalizar ali pela estrada. Mas é uma estrada, gente, muito ruim, de difícil acesso. Quando chove, carro atola. Se for de noite, você tem que vir à noite ali, é uma estrada perigosíssima. Só tem mato e água ao redor, então é muito ruim chegar em Barra Grande. A gente fica sem entender como é que um lugar daquele, com casas milionárias, obras milionárias, com artistas como Neymar, a Gabriela Pugliese também, que ela trata ali de questões de saúde. Ela é fisiculturista também, fala então de uma alimentação natural, ela tem um público muito grande, ela é bem conhecida também. Tem uma pousada ali, que é a Vila Pugliese. Outros artistas também, como Anitta, Luana Piovani, Pedro Scooby, diversos outros, vêm aqui para o interior da Bahia, para esse paraíso, que é um paraíso à parte, mas que a gente fica sem entender. Até hoje, ter uma estrada daquele jeito é um absurdo. E para quem mora ali, naquela região, acontecem acidentes diariamente. Então, a gente fica sem entender como lugares como esses, paradisíacos, lindos, incríveis, ainda tem esse desmazelo, essa falta realmente ali de cuidado das autoridades locais. Mas chegamos ao fim do programa de hoje. Eu quero lhe agradecer por sua audiência, o seu carinho, deixar um beijo carinhoso e te falar que daqui a pouco, tem Alerta de Cidade com Denilton Santos. Por isso, abraço carinhoso, fiquem com Deus e uma boa quinta-feira.